Desde a ascensão da nova direita brasileira, em especial após seu triunfo eleitoral no ano passado, tem se discutido muito se estamos vivendo sob um governo fascista ou neofascista. Na maior parte dos casos, essa discussão tem se dado de uma maneira muito impressionista. Fascismo aqui é usado para descrever qualquer figura ou movimento reacionário com retórica anti-classe trabalhadora ou anti-esquerda em geral. Embora a gente não deva subestimar o tamanho dos retrocessos que estamos vivendo, é importante pontuar algumas coisas. O fascismo clássico, tal como surgiu nos anos 20 e 30, tem significado muito preciso na história e na sociologia. O que foi o fascismo? Quais foram as condições que propiciaram seu surgimento? Qual a semelhança entre o fascismo clássico e os movimentos reacionários que estamos vivendo hoje em dia? E o mais importante de tudo, como combatê-los? Essas são perguntas cruciais para o movimento dos trabalhadores e os ativistas sociais do Brasil e do mundo inteiro. E para respondê-los, precisamos nos apropriar de tudo que o pensamento crítico produziu a esse respeito nos últimos anos. Nesse sentido, uma publicação valiosa é este livro aqui, da histórica militante feminista e socialista alemã Clara Zetkin, que foi publicado pela editora Autonomia Literária, com tradução de Eli Moraes. Eu sou o Diego, professor, livreiro, tradutor, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo descobrir como nasce e morre o fascismo. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Vocês já ouviram falar de Clara Zetkin? Aposto que a maioria não. E do Dia Internacional das Mulheres, já ouviram falar? Aí aposto que sim, né? Pois saiba que se não fosse por Clara Zetkin, o 8 de março provavelmente não seria o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Ela, essa velhinha simpática aqui, vocês estão vendo? Parece aquela vozinha que todo mundo gostaria de ter, mas não se enganem. Ela foi uma das mulheres mais extraordinárias e aguerridas do movimento socialista do século XIX. Ela começou a militar na década de 1870, numa época em que os direitos políticos não eram nem para todos os homens, quanto mais para as mulheres. Ela começou desde cedo vinculada ao movimento socialista e dentro dele começou a organizar as reivindicações das mulheres trabalhadoras, fundando associações, criando jornais, combatendo o machismo que existia dentro do próprio movimento socialista, sempre com o objetivo em mente de atrair as mulheres para a luta antissistêmica, na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e sem opressões. Clara foi uma das pioneiras do feminismo classista, que não confundia as reivindicações das mulheres trabalhadoras com as reivindicações abstratas das mulheres em geral. Ela entendia que, apesar de haverem questões que poderiam unir mulheres de diferentes classes sociais, como a luta pelo direito ao voto, ela também entendia que as mulheres das classes dominantes tinham um interesse fundamental na manutenção dos seus privilégios de classe. E, portanto, era preciso sempre delimitar de uma maneira clara os interesses das mulheres trabalhadoras e das mulheres das classes dominantes. Mas, Clara não era apenas uma militante feminista, mas uma militante socialista, que pensava e refletia sobre todos os problemas do movimento operário e da esquerda em geral. Ela sempre se recusou a ser colocada numa caixinha, como tantas vezes aconteceu nos partidos socialistas, em que havia uma separação entre questões de mulheres, sindical, juventude, etc., e onde as pessoas de um setor não opinavam sobre o que acontecia no setor de outro. Não, ela, como dirigente política de fama internacional, sempre buscou refletir sobre todas as questões que afetavam diretamente o movimento dos trabalhadores e a luta dos oprimidos em geral. E um exemplo magnífico dessa grandeza da Clara Zetkin é justamente esse livro aqui, o texto principal que compõe este livro, que foi escrito quando ela já tinha mais de 60 anos, logo após a Primeira Guerra Mundial, onde ela analisa as causas do surgimento do fascismo e, como uma dirigente política voltada para a ação, propõe algumas medidas para combatê-lo. Esse livro foi escrito em 1923, ou seja, quando o fascismo tinha acabado de tomar o poder na Itália e, entre a maioria das pessoas, era inconcebível que o tampinha ridículo do Adolf Hitler fosse tomar o poder na Alemanha 10 anos depois. Entre muitos analistas políticos da época, era comum a impressão ou o desejo de que o fascismo constituía apenas um fenômeno transitório que desapareceria sem ter grandes consequências. Mesmo o movimento comunista da época tendia a subestimar o papel do fascismo, achando que seria apenas uma reação das classes dominantes à Revolução dos Trabalhadores na Rússia. No entanto, essa não era a impressão da Clara Zetkin.
Nesse livro, ela descreve o fascismo como um fenômeno fundamentalmente novo, que possui algumas características que era preciso prestar atenção. Resumidamente, o fascismo tinha 3 características ou 3 novidades. A primeira delas é que o fascismo era um produto da crise estrutural do capitalismo. Ou seja, o fascismo só poderia surgir numa época em que o capitalismo estava passando por uma crise profunda, que não era uma crise passageira, mas uma crise das suas próprias bases de dominação, onde ele não poderia mais crescer de uma maneira normal, e para manter as suas taxas de lucros, a classe capitalista era obrigada a lançar ataques brutais contra os direitos dos trabalhadores e contra as classes médias. Esses ataques se concentravam nas perdas salariais, nos ataques às condições de vida, na deteriorização das condições de trabalho e no empobrecimento geral dos trabalhadores e da classe média. E para isso, eles precisavam atacar inclusive o direito à organização dos trabalhadores. Mas nesse quadro de crise estrutural do capitalismo, não era apenas a classe trabalhadora que era atacada. As classes médias, médicos, advogados, funcionários públicos, também viam suas condições de vida se deteriorarem, perderem sua posição social, seu prestígio, ficarem empobrecidas e correrem o risco, o horror dos horrores, de ficarem tão pobres quanto os trabalhadores. E isso nos leva à segunda característica do fascismo, que ele foi fundamentalmente o movimento das classes médias, no caso do texto analisado, das classes médias italianas, que, furiosas e desesperadas com a crise econômica, buscavam uma saída milagrosa em algum líder, em alguém que prometia restaurar seu prestígio e sua posição social. Nesse cenário, essas classes médias ficavam suscetíveis a prestarem atenção na demagogia dos líderes fascistas, que apelavam aos seus preconceitos de classe, à moral, aos bons costumes, ao nacionalismo abstrato, prometendo a elas mundos e fundos de, por exemplo, restaurar uma época de glórias que só existia na imaginação. Nesse cenário, o fascismo foi capaz de mobilizar e organizar essa classe média em esquadrões de combate que tentavam mudar a situação política por meio da violência e do voluntarismo. Essas classes médias foram organizadas como combatentes para a manutenção dos privilégios da ordem burguesa, mesmo quando seus membros acreditavam ingenuamente que estavam lutando para mudar tudo isso que está aí. Por último, Clara aponta que o fascismo só teve condições de se desenvolver com o fracasso histórico da classe trabalhadora e da esquerda italiana em apontar uma saída para a sociedade. Em 1920, começando na cidade de Turim, no norte da Itália, houve um incrível movimento de ocupações de fábricas, onde os trabalhadores, organizados em sindicatos ou em associações locais, tomaram as fábricas, expulsaram os patrões e seus gerentes e passaram a administrar as fábricas eles mesmos. Este movimento, se tivesse se espalhado pelo resto da Itália, poderia ter se desenvolvido numa revolução socialista dos trabalhadores, um pouco parecido com o que aconteceu na Rússia apenas 3 anos antes. No entanto, os líderes da esquerda oficial e dos sindicatos, em vez de estimularem esse movimento, ficaram amedrontados com ele e buscaram acabar com ele o mais rápido possível através de negociações salariais com os patrões. Com isso, a esquerda oficial italiana, o Partido Socialista, se colocou como defensor da ordem burguesa, como defensor do status quo, e com isso ajudou a prolongar a crise econômica e social que devastava a vida de milhões de pessoas naquela época. Como consequência, milhares de pessoas da classe média e também da classe trabalhadora, que antes tinham simpatias e olhavam com esperanças para o socialismo, se decepcionaram profundamente com ele e passaram a buscar uma saída, uma solução nas promessas do fascismo. Em resumo, são essas 3 características do fascismo que constituem a contribuição original de Clara Zetkin para a compreensão desse fenômeno. Ao contrário de outros analistas, ela prestava atenção ao que nós chamamos hoje de ideologia, ou seja, aos sentimentos, às ideias e às motivações das pessoas, que também constituem fatos políticos. Então ela colocava que era preciso entender e trabalhar entre as pessoas que estavam iludidas entre o fascismo, tentando apresentar para elas uma alternativa que fosse considerada viável. Um exemplo disso é esse trecho aqui que eu vou ler para vocês, que é um fato notável. Em minha opinião,
É de extrema importância que nós impulsionemos resoluta e consistentemente a luta política e ideológica pelo coração das pessoas dessas camadas, as classes médias, incluindo a inteligência burguesa. Precisamos entender que, incontestavelmente, essas massas estão em número crescente, estão buscando uma rota de fuga dessa época de agonia e sofrimento. Isso envolve muito mais do que alimentar-lhes o estômago. Elas estão ansiosas por ideais novos e inabaláveis e uma visão de mundo que permita entender a natureza, a sociedade e sua própria vida. Uma visão de mundo que não seja uma fórmula estéril, mas que funcione de maneira criativa e construtiva. Não esqueçamos que os bandos violentos fascistas não são compostos inteiramente de rufiões de guerra, mercenários por opção e lupins venais, que têm prazer em atos de terror. Entre eles também encontramos as mais enérgicas forças dessas camadas sociais, aquelas com maior capacidade de desenvolvimento. Devemos ir até elas, com convicção e compreensão de suas condições e de sua inflamada ansiedade, trabalhar entre elas, e mostrar-lhes uma solução que não as faça retroceder, mas antes avançar em direção ao comunismo. E da análise, ela passa a considerar as medidas práticas que devem ser tomadas para combater o fascismo. Como eu disse antes, esse texto foi escrito apenas 2 anos depois que Mussolini chegou ao poder na Itália, e já era uma época em que a diferença entre suas promessas e sua prática de governo já estava se tornando evidente. Clara não subestimava o perigo que o fascismo constituía para a classe trabalhadora, e por isso mesmo, ela foi uma das primeiras do movimento dos trabalhadores a propor a tática da Frente Única. E o que era a Frente Única? Basicamente, era a união de todas as forças dos trabalhadores e dos oprimidos contra os ataques do fascismo. Clara dizia aos trabalhadores: não importa se você é social-democrata, comunista, católico ou sem partido. Quando você começar a lutar por seus direitos, mesmo seus direitos básicos, os fascistas vão vir quebrar sua cabeça para usá-lo de como lição. Portanto, era imprescindível unir todas as forças dos trabalhadores numa luta comum contra o fascismo. E isso incluía ações de solidariedade para proteger e salvar as vítimas da repressão fascista. Então, no texto, ela propõe medidas muito concretas, tipo de solidariedade internacional, de construir uma rede de apoio que pudesse abrigar refugiados da perseguição fascista na Itália, e, entre outras medidas mais gerais, mas que mostra que, para ela, o importante era a união de todos os oprimidos contra os ataques da reação. Ou seja, há mais de 80 anos atrás, antes disso se tornar modinha, Clara Zetkin já falava: ninguém deve soltar a mão de ninguém. Infelizmente, Clara foi minoria nessa posição. O próprio movimento comunista a qual ela estava vinculada adotou anos mais tarde uma tática cega e suicida de dividir as forças dos trabalhadores. E este foi um fator fundamental na vitória do fascismo, na destruição dos movimentos operários e, por fim, na Segunda Guerra Mundial. E agora, com base na leitura desse livrinho maravilhoso, podemos começar a responder a pergunta: o atual governo brasileiro é fascista? Sem dúvida, podemos traçar alguns paralelos entre o bolsonarismo e a situação onde surgiu o fascismo clássico. A primeira delas é que o atual governo é um resultado do fracasso histórico da esquerda oficial brasileira, que durante 13 anos governou o Brasil em conciliação com os setores mais corruptos e retrógrados da política e do empresariado nacional. Durante todo o seu governo, essa esquerda oficial não atacou nenhuma grande contradição da sociedade brasileira, não atacou privilégios, não fez nenhuma mudança estrutural que pudesse combater a reação. E o resultado disso, desse fracasso, são esses ataques que estamos vivendo no momento atual. As manifestações de massa das classes médias, que foram a característica da época do impeachment e também ocorrem em atos de apoio a esse governo, também guardam algumas semelhanças. O uso de uma retórica anti-esquerda, anti-trabalhadores, moralista, com apelo a símbolos nacionais, são uma característica muito presente das classes médias. No entanto, essas classes médias brasileiras, até o momento, não foram mobilizadas em esquadrões para atacar fisicamente as organizações dos trabalhadores. Se bem que, em algumas regiões, as milícias meio que cumprem já esse papel. É só ver o caso da Marielle. Há também algumas diferenças que são pontuais. Os líderes fascistas clássicos, Hitler e Mussolini,
apesar de serem figuras um pouco ridículas, eram atores políticos. Eles sabiam como eletrizar uma audiência, discursar, fazer com que as pessoas ficassem empolgadas com seu programa e o seguissem. Grandi quando dominammo il mare. Roma non poté arrivare all'impero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sich zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Já o nosso pretenso Führer... Essa passagem por aqui, como já se era de se esperar, está sendo simplesmente excepcional. E eu conclamo ao povo argentino que Deus abençoe a todos eles. Entretanto, embora seja leviano minimizar o tamanho dos ataques que estamos sofrendo, também não devemos exagerar. O atual governo brasileiro, apesar de sua retórica e seu programa reacionários, não é fascista. As organizações dos trabalhadores ainda podem atuar dentro dos marcos de uma legalidade limitada e devem usar precisamente essa legalidade limitada para garantir a manutenção dos seus direitos e para evitar mais retrocessos. Mas o fator fundamental, a maior semelhança da época atual com a época do fascismo, e a mais perigosa, é que desde 2008 estamos vivendo sob uma crise geral do capitalismo, que não é apenas uma crise econômica, mas também social, de valores, e ameaça se tornar também uma crise civilizatória à medida que a destruição do meio ambiente ameaça a vida de milhares de pessoas e põe em risco o próprio processo de acumulação do capital. E é nesse contexto geral de crise que figuras sinistras como Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos, Duterte nas Filipinas ou Viktor Orbán na Hungria podem surgir e ganhar apoio, já que sua retórica anti-imigrantes, anti-LGBTs, anti-minorias e anti-esquerda oferece uma solução para o capitalismo despejar os resultados da sua crise sobre as costas dos mais fracos e vulneráveis. Então, o que importa não é a figura caricata ou ridícula que está à frente dos governos implementando os ataques, e sim as forças sociais que permitem a ascensão dessas figuras, e cujo objetivo fundamental é aumentar a exploração dos oprimidos e manter seus privilégios. Foi precisamente contra essas forças sociais e pela união de todos os trabalhadores e oprimidos na construção de um mundo mais justo e solidário que Clara Zetkin lutou até o último dia de sua vida, aos 70 anos. E apesar dela ser uma mulher excepcional, ela não foi exceção. Como ela, milhares de pessoas ao longo da história e até o presente momento continuam lutando por esses ideais. É para essas pessoas que esse livro é dedicado. E essa foi mais uma resenha do nosso canal. Quem gostou e ficou interessado no livro pode adquiri-lo diretamente conosco, na nossa estante virtual ou por e-mail. O link dos dois está aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou também, por favor nos ajude, compartilhe o vídeo e até a próxima.